Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Você pode se colocar em pé no seu lugar e abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus 11, do verso 1 até o verso 6. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 até o verso 6. Amém? Hebreus 11, do 1 ao 6. Eu vou estar lendo, eu gostaria que você estivesse acompanhando na sua tradução. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que nós temos agradado ao Senhor? O escritor de Hebreus, ele vem nos questionar quanto à nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que somente pela fé Deus existe quando nós exercitamos a nossa fé nele. Quando nós não conhecemos uma pessoa, é difícil alguém vir falar dessa pessoa pra gente e a gente acreditar. Mas a gente exercita a nossa fé em relação a Deus nesse sentido. Nós cremos que Deus existe porque nós temos fé que Ele criou todas as coisas. Pela fé nós podemos nos aproximar do Senhor. Pela fé nós podemos andar com Deus. Pela fé nós podemos nos relacionar pessoalmente com Deus como seus amigos. Pela fé nós podemos orar ao Senhor como nosso Pai. Pela fé nós podemos ter uma vida que agrada ao Senhor e demonstrar a nossa obediência a Ele. Amém? Você está disposto a ter essa vida de fé diante do Senhor? Você está disposto a exercitar a sua fé todos os dias? Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor neste momento, agradecendo ao Senhor porque Ele te dá essa oportunidade de exercitar a sua fé. Aqui na Igreja Manancial, esse ano nós estamos vivendo o ano da fé. 2021 é o ano da fé para a Igreja Batista Manancial. E eu queria que você colocasse a sua fé em ação, que você orasse nesta hora, que você dissesse ao Senhor aquilo que está no teu coração e que você pudesse dizer: Pai, que a minha fé possa estar agradando ao Senhor, que a minha vida esteja agradando ao Senhor, que eu tenha uma vida de busca, que eu tenha um relacionamento sincero e íntimo contigo, que eu busque ao Senhor todos os dias da minha vida, que o Senhor, ó Deus, seja a pessoa principal na minha vida, que o Senhor seja a pessoa que faz a diferença em tudo que eu faço. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela vem, ó Deus, trazer transformação para a nossa vida. E Deus, nós queremos nesta hora dizer ao Senhor que nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós neste dia. Te agradecemos, Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. A tua palavra nos diz isso. E nesta hora, Pai, nós estamos aqui como teu povo, como a tua igreja, a fim, ó Deus, de nós nos relacionarmos contigo mais uma vez. Aceita, Deus, a nossa adoração, aceita, Deus, o nosso louvor. Recebe, Deus, tudo o que preparamos para ti.
Ó Deus, aceita como um cheiro suave, que o Senhor, Pai, abra os céus mais uma vez sobre este lugar, para derramar as tuas bênçãos, Pai, sobre este povo que aqui está. Nós louvamos, Deus, o teu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Estenda sua mão para a pessoa que está ao seu lado e diga: tenha um culto abençoado na presença do Senhor, e deixe o Senhor falar contigo nesta hora. Aleluia.
Deus. Você pode erguer as suas mãos e pedir ao Senhor para te incendiar nesta noite. Dizer ao Senhor que você está sedento por esta presença. Dizer ao Senhor que você quer que Ele te encha nesta noite, para que você saia daqui transbordando dessa presença santa, única e verdadeira. Erga suas mãos, vamos dizer isso. Nós estamos aqui, Deus, sedentos por Ti. Aleluia. Teu poder, teu
adoração. Vamos dizer que o Senhor é exaltado para sempre. Para sempre Ele é exaltado na minha e na sua vida. Se você pode erguer as suas mãos aos céus e continuar adorando aquele que vive, aquele que reina, Ele está neste lugar. E Ele vem ao teu encontro nesta noite para te abençoar, para ouvir o teu clamor, para receber a tua adoração. Erga suas mãos o mais alto que você puder e exalte o nome daquele que vive. Oh, Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, Deus. O peso do pecado ele
se sentar. Vamos passar para o nosso momento fé neste momento. Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Tem crente aqui, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com você sobre fé. E eu poderia contar para vocês aqui algum testemunho, mas hoje eu quero apenas encorajar você a usar essa ferramenta poderosa que é a fé. Você tem fé? Amém. Então eu quero te encorajar essa noite a usar essa ferramenta. Nós lemos no início do culto o versículo de Hebreus, versículo 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Algumas vezes, em algumas situações, eu estive diante de algumas situações que me causavam medo, preocupação. Eu sei que você também passa por isso. Todos os dias a gente enfrenta alguns leões, não é? E a gente passa por isso várias vezes. Mas todas as vezes em que eu coloquei a situação diante do Senhor, todas as vezes que eu coloquei a minha fé em exercício, de verdade, eu pude ver e experimentar o agir e o poder de Deus. Então, nessa noite, eu quero te desafiar. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você enfrenta todos os dias. Pode ser um problema de família, um problema de saúde, um desemprego, eu não sei. Mas eu quero te encorajar a usar a sua fé. Se você tem fé, a Bíblia diz que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grãozinho, pequenininho que seja, a fé move montanhas. A Bíblia diz também que tudo é possível ao que crê. Então creia. Não dê ouvidos ao desespero, às circunstâncias, às situações. Ouça o que a palavra de Deus te diz. Se ela te diz que tudo é possível ao que crê, creia. Se ela diz que a sua fé pode remover uma montanha de lugar, creia, porque você pode. Em nome de Jesus, que essa noite você saia daqui com essa palavra no seu coração, com o seu coração cheio de fé, e que você enfrente os obstáculos, as circunstâncias da vida com fé, e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Amém? Neste momento nós vamos passar para a entrega de dízimos, de ofertas, e como nós sempre falamos, venha com alegria devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele, aquilo que Ele tem dado a você. Você vai entregar apenas uma parte para o Senhor, consagrando a sua vida, agradecendo a Deus porque nada tem lhe faltado, o alimento tem estado sobre a sua mesa todos os dias. Isso é fidelidade do Senhor. E nós demonstramos a nossa fidelidade através dos nossos dízimos, das ofertas, do quilo. Se você veio preparado para isso, se coloque de pé neste momento e entregue o seu dízimo enquanto nós louvamos ao Senhor. Força e o poder.
Vamos orar? Vou pedir a Nilceia para estar orando. Taia, levanta sua voz e agradeça ao Senhor por este momento. Amém. Você pode se colocar de pé mais uma vez? Nós estamos com a casa cheia de visitantes. Como é que a igreja recebe esses queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A gente não pode abraçar, mas sintam-se abraçados, sintam-se à vontade na casa do Pai. Nós vamos louvar com mais um louvor que diz que nós estamos seguros no Senhor. O Senhor, Ele é o nosso rochedo, é a nossa torre forte. E nele nós podemos confiar. Quantos confiam no Senhor? De coração, de verdade. Amém? Eu também confio no meu Deus. E nós vamos adorá-lo nesta hora. Faz assim, é sorrir a rocha.
Graça e paz, irmãos. Amém? O rei Davi, ele disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Eu não gostaria de estar em outro lugar senão na presença do Senhor, nessa noite aqui diante do altar de Deus. E eu agradeço também ao Senhor pela sua vida, pela sua presença aqui nesse lugar. E eu desejo que o Espírito Santo do Senhor, ele esteja ministrando ao seu coração nessa noite. E agora, meus irmãos, nesse momento, a gente vai entrar num momento muito especial. É um momento que eu gosto bastante e que nesses últimos 2021, 2020, 2021, tem acontecido bastante, tem nascido bastante bebês, não é? Em nossa igreja. Nós passaremos para um momento muito especial agora, onde nós vamos, a maioria, conhecer a Fernandinha e iremos consagrá-la ao Senhor. Eu vou pedir para a família ficar de pé, porque eu não vou poder pedir para a família vir aqui à frente por causa da lei anti-Covid, o decreto aqui de Volta Redonda. Pedir para a família ficar de pé, para todos verem os familiares da Fernanda. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Podem se assentar, chamar aqui, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco eu chamo. Nesse momento nós vamos passar a uma apresentação e depois eu convido então os pais a estarem aqui junto comigo. Cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Os teus dias na terra contarão com as bênçãos do Senhor. Nenhum dia sequer te faltará o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Linda, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a paz. Resplandeça o seu rosto
Amém, meus irmãos. Vou chamar os pais aqui, tia Raquel, Tarles, a estarem junto comigo aqui em cima. O Henrique também. Ele estava tão escondidinho ali atrás que eu não tinha visto ele. Podem vir aqui acima. Trazer o Tarles aqui em cima é difícil, hein? Tem coisas que só a gente consegue. Ou melhor, só a Fernanda consegue. Eu vou pedir para os pais entregarem a Fernanda. Problema não. Fernandinha já está crescendo, não é? Nasceu aí no meio dessa pandemia, né? De tudo isso que nós estamos vivendo. E eu estou muito feliz de participar desse momento junto com os pais. É um momento muito especial, né? Logo quando a Raquel falou lá atrás, eu disse, poxa, é uma honra, né? Todo pastor se sente extremamente honrado. E depois é muito legal ver as crianças crescendo, né? E acompanhar e dizer assim, poxa, olha, eu vi a consagração dela ao Senhor. E eu tenho certeza que o tempo passa rápido. Daqui a um tempinho a gente já verá ela grande, não é? E ela será motivo de muito orgulho, não é? Eu disse lá atrás, alguns anos atrás, quando o Henrique estava chegando, olha o tamanho que o Henrique já está. Que Henrique significa aquele que domina a casa, não é? E ele dominou, mas agora ele está perdendo espaço, porque a Fernandinha chegou. E eu vou orar, ela está aqui curiosa, né? Antes que ela comece a chorar, eu vou orar nesse momento consagrando a Fernanda ao Senhor. Pedir para os pais estenderem as mãos. Isso. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por esse momento tão especial, aonde nós podemos nesse momento consagrar a Fernanda ao Senhor. Que ela, ó Deus, seja extremamente abençoada pelo Senhor em toda a sua vida, que aonde ela colocar a planta dos seus pés, ali seja abençoado e próspero. Prepara para sua filha, Pai, seu esposo, sua futura profissão, todos os seus caminhos, que sejam sempre prósperos e abençoados, que o Espírito Santo do Senhor seja sempre sobre a sua vida. Ó Deus, muito obrigado pelo Tarles, pela Raquel, pelo Henrique, que eles cuidem com muito carinho desta criança e que ela lhe seja, ó Pai, sempre motivo de muito orgulho para a honra e glória do nome do Senhor. Assim, ó Deus, nós a consagramos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém, ó Pai. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Ela estava meio assim, né? Quem é esse careca que me segura? E ser pai ela tem mais do que eu, bem mais. Ser pai e mãe é sempre um desafio, não é? E já é assim um costume da nossa igreja, praticamente um ritual, né? Poder ajudar aos pais em algum momento a apresentar o Senhor Jesus para seus filhos, para que a Fernanda saiba que Jesus, ele é o herói dela, né? O Senhor da vida dela. E então a gente, entendendo nesse caminho, né, que Jesus é o nosso herói, é o nosso Salvador, nós gostamos sempre de entregar aos pais. Eu sei que já entreguei lá para o Henrique, né, e agora mais um, para que no momento que ela tiver um maior entendimento, os pais possam apresentar Jesus, né, na forma de um gibi, bem na linguagem dela, para que ela possa começar a conhecer o Senhor e que ela sempre possa caminhar nos caminhos do Senhor e dar orgulho a vocês, né? Que Deus abençoe, parabéns em nome de Jesus. O Henrique fez só assim. Continuo com a palavra.
Amém, meus irmãos. Então eu vou pedir para a Ariane soltar lá o meu slide. Está na área de trabalho. Ah, já está até aberto. O sermão já está aberto. Isso, o último. Meus irmãos, hoje eu não vou poder demorar muito tempo na palavra, porque eu esqueci a minha garrafinha de água no congelador. Eu estou vendo a Sandra bebendo essa água e eu estou assim, com inveja, né? Eu esqueci a minha garrafinha no congelador. E se você está aí no banquinho do meio, não se preocupe, porque nós ainda estamos dentro dos 30%, né? Permitido pelo nosso decreto. O nosso banco ele é para 5 pessoas, nós colocamos 2 por pessoa para ficar além, né? Estamos também alternando um banco. Então, mesmo colocando uma pessoa no meio, nós ainda estamos bem acima dos 30% permitidos aí pelo nosso decreto. É mais uma cautela mesmo, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Êxodo, no capítulo 32, nos versos 1 ao 4. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam, né, vendo aí muitos rostinhos que nós amamos, né, que a gente não vê há algum tempinho. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. E nós estamos aí, meus irmãos, nessa série que tem, assim, me empolgado bastante em dividi-la com vocês, né? Os irmãos sabem disso, a minha admiração por esse servo do Senhor, que é o profeta Moisés, a nossa série Evidências da Fé. E nós temos aprendido muito, né, com a fé de Moisés, como que ela era uma fé tão pequena e ela foi se desenvolvendo até que ele se tornou em um grande amigo do Senhor. Se você ainda não assistiu, entra lá no canal e assiste lá o documentário, né, o Momento Teológico Especial Evidências da Fé, com o Charlton Heston. Está muito legal. Se você ainda não acessou, vai lá, acessa. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Êxodo capítulo 32, os versos 1 ao 4. E eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre o segredo para se alcançar a paz. O segredo para se alcançar a paz. Êxodo capítulo 32, os versos 1 ao 4. Hoje eu estou usando a versão NVI. É uma versão mais diferente daquela que eu costumo usar. Hoje eu estou com a NVI. Amém? Posso ir? Diz assim a palavra: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2: respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-os para mim. Versículo 3: todos tiraram seus brincos de ouro e o levaram até Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O segredo para se alcançar a paz. Meus irmãos, esse com certeza é um dos textos bíblicos que mais nos causam assim indignação com o povo de Israel, né? Ontem eu tive a oportunidade, estava ali na casa do nosso irmão Gabriel, conversava com a netinha dele, onde ela estava com uma Bíblia assim também em forma de gibi, e a gente estava conversando sobre o povo de Deus que Moisés estava cuidando, não é? E como que esse povo era um povo inconstante, como que esse povo constantemente abandonava ao Senhor. Mas esse texto, meus irmãos, em especial, é um dos que mais nos indigna pela forma rápida como o povo consegue voltar as costas para o Senhor. Deus havia feito coisas maravilhosas pelo povo no Egito. E se a gente começar a pensar, meus irmãos, tudo havia acabado de acontecer. O povo está lá cativo no Egito, como escravos no Egito, 430 anos. Deus vê o sofrimento daquela gente, feitores chicoteando essas pessoas todos os dias, exigindo dessas pessoas trabalhos pesados.
Então o Senhor levanta Moisés, leva Moisés até o Egito, envia aquelas pragas que nós conhecemos, as 10 pragas, né, do Egito. Não vou ficar falando delas, pois não é o tema de hoje. O Senhor tira o povo do cativeiro com mão forte, leva o povo até o mar, abre o mar, então salva o povo no deserto. O povo começa a reclamar, Deus envia comida, eles reclamam que é apenas pão. Deus envia carne, eles reclamam que falta água. Deus envia água e o povo continua reclamando. Mas Deus vai fazendo aquilo que eles queriam. Deus está libertando o povo, e agora Deus ainda diz: olha, eu vou levar vocês até uma terra pronta, uma terra onde as casas já estarão construídas, uma terra que terá leite e mel, e entregarei tudo na mão de vocês. Vocês viverão em casas que vocês mesmos não construíram. Essa foi a promessa do Senhor. E aí, meus irmãos, o Senhor Deus, ele tinha dito: para que todos saibam, Moisés, que eu sou o Senhor, e para que você saiba que eu sou o Senhor, em algum momento, quando eu libertar o povo, você vai me adorar aqui nesse monte novamente. E aí chega o dia. Moisés, ele vai encontrar o Senhor ali no monte, no mesmo monte onde Moisés tinha tido o primeiro encontro com o Senhor, aquela passagem da sarça ardente. E aí, meus irmãos, Moisés chega na presença do Senhor, e Deus ali lhe entrega as tábuas, as famosas tábuas com os 10 mandamentos, e Deus começa a conversar com Moisés. E sinceramente, eu imagino, né, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Moisés não deveria estar com muita pressa. Quando eu também, nós estamos na presença de alguém muito legal, de alguém que nós gostamos muito, você vai embora rápido. Você chega lá na casa de alguém que você gosta muito, que você ama, alguém divertido, alguém que você se dá bem, você não chega lá e sai correndo. Moisés está na presença de Deus, literalmente, né? Nós estamos falando de uma presença física ali naquele monte, e Moisés, ele começa ali o seu caminhar de face a face com Deus. E eu acredito que Moisés realmente não estava com muita pressa, e Moisés, ele começa a demorar ali no monte, na presença do Senhor, e ele está conversando com Deus. Deus está lhe dando instruções, Deus está lhe falando sobre o futuro. Deus lhe entrega as tábuas e fala: olha, Moisés, aqui há 10 mandamentos escritos pela minha própria mão nessa pedra, e se o povo começar, é a primeira aliança, se o povo começar a obedecer os meus mandamentos, eu sempre estarei com ele. E aí Moisés deveria estar empolgado, com as tábuas na mão, olhando, lendo as leis e pensando: poxa, eu vou descer, eu vou ensinar a lei para o povo, eu vou passar a lei para eles, e eles serão sempre muito abençoados, porque eles vão obedecer a lei, e é só isso, obedecer esses mandamentos, e o Senhor promete que estará sempre conosco. Só que em algum momento da conversa, Deus vira para Moisés e diz: Moisés, como você está demorando muito aqui na minha presença, você precisa descer, porque o povo já me abandonou. O texto nos diz, meus irmãos, que devido à demora de Moisés em retornar para o acampamento, o povo começou a sofrer, não tem outra explicação, o povo começou a sofrer de amnésia. Porque uma coisa seria o povo esquecer o que Deus havia feito por eles 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, mas haviam poucos dias que Deus havia enviado pragas no Egito, tirado aquele povo de lá com mão forte, aberto o mar, enviado maná, enviado codornas, enviado comida, matado o faraó, matado um exército, protegendo o povo, coluna de fogo para guiar a noite e aquecer, porque o deserto é frio de noite, uma nuvem para cobrir a cabeça deles, porque o sol é muito forte. Deus está ali, olha, há poucos dias eles haviam visto todos esses milagres, poucos dias. Moisés sobe, a Bíblia não fala quanto tempo, deve ter demorado 1 dia, 2, 3, no máximo. Até porque Moisés era idoso, ele não tinha como levar muita comida para o alto do monte. Demora poucos dias.
E o povo já começa a esquecer de tudo que Deus havia feito. E o povo pensa, olha, Moisés nos abandonou. Então se Moisés nos abandonou, Deus nos abandonou. Eles vão no segundo em comando. Eles chamam Arão e dizem, Arão, toma aqui o nosso ouro e faça um Deus para nós. E esse Deus que você fizer de ouro será o Deus que nos tirou do Egito. Vai dizer que isso não te indigna? Olha que traição, olha o abandono, olha a amnésia espiritual. Em poucos dias o povo não consegue mais se lembrar de tudo que Deus havia feito por eles. Moisés chega ali, meus irmãos, na presença do arraial e vê uma verdadeira farra na presença de um bezerro de ouro, e o povo gritava, esse é o Deus que nos tirou do Egito. O povo literalmente estava cuspindo na cara de Deus. E Moisés, com muita raiva, ele pega as tábuas sagradas dos mandamentos. Sagradas por quê? Porque Deus havia tocado, ele havia escrito nelas. E Moisés quebra aquelas tábuas no chão de raiva daquela gente. Eu sei que vocês conhecem a história, meus irmãos, e é por isso que eu quero resumir numa pergunta. A pergunta que não quer calar. Como o povo foi capaz de abandonar a Deus depois de tudo que Deus havia acabado de fazer por eles? Acabado, poucos dias. Meus irmãos, é difícil, né, da gente entender como que o povo pôde virar assim as costas para o Senhor. Mas acontece, meus irmãos, que esse povo olhava para a demora de Moisés. Esse é o coração do nosso texto. O povo está preso à demora de Moisés. Moisés está demorando demais. E o povo começa a ficar com medo. O povo começa a se sentir abandonado. O povo começa a pensar, olha, se Moisés sumiu, Deus sumiu também, junto com Moisés. E aí o povo começa a fraquejar. O povo começa a perder a paz. E é aqui que eu quero chegar. O povo começa a ficar com o coração atribulado, porque eles estão no meio do deserto, eles olham ao redor e eles veem o quê? Areia, 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 nada. Eles olham para cima, sol, 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 sol. Ou à noite um frio absurdo. Moisés não volta. E eles começam a perder a paz. E eu não sei se você já passou por isso. Você às vezes tem um problema que nasce pequenininho. E ele começa a apitar na sua cabeça, ó, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E aí aquele problema ele vai começando a parecer maior. Isso vai acontecer, isso vai... E às vezes é uma coisa tão pequena, mas aquilo começa a apitar tanto na sua cabeça que ela começa a parecer gigante. Moisés ele está demorando um pouco em cima do monte, lá com Deus, na presença do Senhor, que o povo começa a pensar, e se Moisés não voltar? E aí um pergunta para o outro, você já pensou se Moisés não volta? E aí começa aquele tititi no meio do arraial. E se Moisés não volta? E se Moisés não volta? Aí no dia seguinte alguém já começa e levanta a bola e diz, olha, Moisés não vai voltar, mas não, já virou a noite. E aí começa, Moisés não vai voltar, Moisés não vai voltar. E aí algum bola murcha lá no meio do povo vira e diz assim, peraí gente, mas Moisés não é o nosso elo com Deus? Se Moisés não vai voltar, Deus não vai voltar também. E aí aquele povo começa a ser dominado por uma falta de paz muito grande, porque aquele povo ainda não confiava no Senhor, ou ainda não havia aprendido a confiar no Senhor. E aí viram as costas para o Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, que nós passamos por isso ainda hoje. Estamos com os nossos corações atribulados, estamos aflitos, sem paz. E assim como os hebreus, nós começamos a perder a confiança no Senhor.
E os problemas que são pequenos, coisas que demoram um pouquinho para se resolver, assim como Moisés demorava um pouquinho para descer do monte, essas coisas começam a crescer na nossa mente e roubar a paz do nosso coração. É a falta de confiança, porque a falta de confiança no Senhor, ela rouba a nossa paz. Eu poderia terminar a mensagem aqui agora e dizer para você: olha, o segredo para se alcançar a paz é a confiança no Senhor. Mas eu vou refletir com você um pouquinho mais. E eu quero perguntar para você: será que você costuma sentir paz? Será que você consegue sentir paz em meio às adversidades? Ou será que qualquer probleminha, por menor que seja, você começa a dar espaço para ele crescer, e ele vai aumentando, e você vai perdendo a confiança ou a esperança de que o Senhor ele vai fazer alguma coisa, e as coisas começam a demorar um pouco a se resolver da maneira como você desejava? E essa pequena demora para as coisas se resolverem, essa pequena demora para você ver alguma coisa acontecer, para você ver Moisés chegando na sua frente, ela vai roubando a paz no seu coração. Meus irmãos, quando isso acontece porque nós não estamos confiando no Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a confiança é o combustível da fé. Não existe fé sem confiança. Imagina uma lamparina acesa, não é? O fogo da lamparina é a fé, mas o querosene é a confiança. Acabou a confiança, apaga-se a fé. Deus espera que a gente confie nele. E se você deseja ter paz, mesmo em meio às adversidades, aprenda a confiar no Senhor, porque esse é o segredo da paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, e Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, eles nos ensinam um pouquinho sobre confiarmos no Senhor. Tanto Paulo aos Filipos como Isaías, eles nos falam um pouquinho sobre o que acontece conosco quando nós confiamos no Senhor. E em primeiro lugar, meus irmãos, vou pedir lá para a Ariane passar para a gente. Em primeiro lugar, o próximo, por favor, obrigado. A confiança no Senhor é o óbvio, é o que eu já falei com você até agora. Ela nos traz a paz. A primeira coisa que nós recebemos quando confiamos em Deus é a paz. A Bíblia nos diz em Filipenses 4, 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Paz de Deus é a paz Shalom. Eu me lembro, meus irmãos, que logo quando eu terminei o seminário batista, eu fui para o seminário metodista, né? Eu encerrei a faculdade no seminário metodista, e lá se falava muito sobre a paz Shalom. A paz Shalom significa, né, nós vemos muito nas novelas bíblicas, que quando eles chegavam em uma casa, eles falavam assim: Shalom. Cadê o Jefinho? Eu tinha visto o Jefinho. O Jefinho gosta de falar Shalom, não é? A gente às vezes brinca, Shalom, Shalom. E a paz Shalom significa uma paz que enche toda a terra, mas ela também significa a paz que está na cidade e a paz que está no campo. Ou seja, é a paz que está em todos os lugares. E quando a confiança no Senhor, é essa paz que nos alcança. Essa paz, ela é o oposto, meus irmãos, do medo e da incerteza. Algumas circunstâncias em nossa vida geram medo e incerteza. E olha, é difícil nós sentirmos algumas coisas piores do que o medo e a incerteza. O medo, ele nos faz nos sentirmos pequenos, fracos, inseguros. E a incerteza também, ela também gera insegurança. São dois sentimentos que acabam meio que nos esmagando, né, nos pressionando.
Mas em Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A fé, ela traz paz ao nosso coração. Mas o que mais chama a minha atenção, meus irmãos, aqui no texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, é que Paulo diz ao pessoal lá em Filipos: é uma paz, é a paz Shalom. É uma paz, todos conhecemos a paz, mas é uma paz que excede, que ultrapassa o entendimento. Por quê? Porque essa paz, ela alcança o nosso coração quando não deveria. É uma paz contra a lógica. É uma paz, como nos diz o pastor Israel Belo de Azevedo, uma paz ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias. Você está no meio da guerra, mas está em paz. Você está no meio da crise, mas está em paz. É uma paz que excede o entendimento, uma paz que alcança o nosso coração, mesmo no meio dos problemas. Conseguimos senti-la, mesmo quando isso é humanamente inconcebível. E isso é uma grande evidência da fé. Segundo, a confiança no Senhor, ela traz também perseverança. Excede todo o entendimento. Por quê? Porque qualquer um desistiria. Isaías 26: aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Perseverança. A falta de confiança, meus irmãos, é como andar no escuro. Mas eu estou falando escuro de verdade, né? Às vezes a gente apaga a luz lá da nossa casa, e ainda tem a luz do poste na rua, você ainda consegue ver alguma coisa, né? Você anda, até uma luzinha do carregador do seu celular ilumina o seu quarto, você consegue enxergar alguma coisa. Mas você já entrou no escuro que você não vê nada mesmo, né? Aquele escurão, quando você fecha a porta do quarto, aí você tem um véu da luz lá na sua janela, e aí você não consegue enxergar nada mesmo. Eu duvido que você já entrou num escuro desse, que você não enxerga nada, e você andou rápido. A gente anda com medo danado, né? Você conhece o lugar, você está ali todo dia, é a sua casa, mas você vai até andando meio que pisando em ovos. A falta de confiança, meus irmãos, ela nos leva a pisar no escuro, né? Com medo, com hesitação. Mas a confiança no Senhor, ela gera perseverança. E essa perseverança, ela nos leva a andarmos firmes, mesmo no escuro. Perseverar é o mesmo que continuar, é o mesmo que prosseguir. Me lembro que alguns anos atrás eu vi uma ilustração do pastor Marco Antônio, pastor da Comunidade Internacional da Zona Sul. Chamou muito a minha atenção. E o pastor Marco, ele dizia assim que a perseverança em Deus é como uma corrida de obstáculo, né? E todos nós passamos por isso. Está ali, não sei se você já viu, né, aquela corrida de obstáculo, tem aquela pista, e aí você está ali correndo, ó, você está ali correndo, e vem os obstáculos, né? Alguns você pula, alguns você passa por baixo, alguns você passa pelo lado. Assim é uma corrida de obstáculo. E esses somos nós na vida, né? Perseverando, pulando os obstáculos, dando a volta quando precisa, passando por baixo quando dá para passar. E Deus está ali na torcida, ó. Vai, Sandra, vai, Jessi, vai, Fatinha, vai, vamos, eu estou contigo, vai, Leozete, ó, eu estou com você, pula, e você pula, e vai, passa por baixo, você passa, e está ali a linha de chegada, né? E Deus está na torcida, e você desiste. E Deus fica olhando ali, falando: você desistiu, eu estou com você. Era eu que estava aqui te empurrando, por que você está desistindo? Porque a perseverança, meus irmãos, ela nos leva a começarmos a corrida, mas também a atravessarmos a linha de chegada. Não adianta nada começar a caminhar com o Senhor e não terminar a vida caminhando com o Senhor. O povo começa a caminhar com o Senhor no Egito.
O povo conhece o Senhor no Egito. Eles já haviam 430 anos, meus irmãos. O povo já havia esquecido quem era Deus. Já havia esquecido. Eles começaram a conhecer os deuses do Egito. Deuses que não faziam nada, eram ídolos criados pelas mãos dos homens. E Moisés chega ali apresentando o Senhor. Que Senhor? Eu sou. O próprio Deus disse para Moisés: Moisés, se você chegar ali no Egito e tentar explicar para essa gente quem eu sou, você vai ficar doido, você vai deixar essa gente doida. Chega lá e fala: eu sou, me enviou. Porque você só vai conseguir fazer isso. Se você tentar explicar, você vai ficar doido. E Moisés chega ali e diz: olha, Deus me enviou. Que Deus? Nós temos muitos no Egito. E Moisés diz: olha, ele mandou dizer que só que ele é o eu sou. E aí, meus irmãos, começam aqueles milagres, começam aquelas maravilhas, começam a ver coisas extraordinárias, e essa gente começa a caminhar com o Senhor. Eles saem do Egito, eles vão para o deserto, mas diz a palavra que aqui nessa passagem, onde Moisés chega furioso, e ele quebra as tábuas no chão, porque o povo já havia abandonado a Deus, esquecido do Senhor, Deus matou muito deles ali naquele momento. Ele abre o chão e as pessoas começam a morrer. Eu posso dizer para você que esses que morreram ali naquele momento, não adiantou nada eles começarem a caminhar com o Senhor lá no Egito, porque morreram sem caminhar com o Senhor. E alguns se salvaram porque Moisés era muito amado de Deus. E Moisés, eu não vou dizer isso, meus irmãos, que beira uma heresia, mas é isso que Moisés faz. Ele quase afronta a Deus. Moisés, ele apela para o amor de Deus. É isso, para não cometer nenhuma heresia. Moisés vira para Deus e diz: Deus, para de matar essa gente. Eu sei que eles abandonaram ao Senhor, mas para de matar essa gente, ou me risca do seu livro. E aí a coisa fica muito séria, porque Deus já tinha um amor muito grande por Moisés, e por amor a Moisés, Deus cessa. E para esses que não morreram e conseguiram se consertar, conseguiram continuar caminhando com o Senhor, que bom. Mas para aqueles que foram tragados, não adianta começar uma corrida de obstáculo e não atravessar a linha final. Corrida é do começo ao fim. Confiança, então, ela traz perseverança, ela nos ensina a perseverar. Falando em corrida, meus irmãos, eu estou correndo quase todo dia, né? Com o pastor Yuri. O pastor Yuri está me treinando, ele está trabalhando lá na arena esportiva. E aí ele me convidou, todo dia eu estou indo para lá, e ele está me ajudando, e ele corre junto comigo, me ajudando. Mas tem dia que é muito difícil. E aí essa semana eu fui num amigo meu, que ele é farmacêutico, e eu disse para ele, falei: olha, rapaz, eu tenho me sentido muito desanimado, não da mente, a mente está legal, mas às vezes eu só olho assim a pista e eu já fico tão desanimado, o corpo fica ruim. E aí ele disse assim: isso é falta de vitamina. E eu tenho certeza que eu vou ministrar uma vitamina para você, e você vai correr, e correr muito, porque o corpo fica fraco quando ele não está vitaminado. E o que faltava, meus irmãos, para essa gente aqui era vitamina espiritual. Faltava para essa gente aqui o que? A fé, que é a vitamina do cristão. Se o cristão ele não tem fé, ele não confia no Senhor, ele enfraquece até perecer, como esses homens pereceram, porque abandonaram ao Senhor dias depois de Deus ter feito milagres extraordinários na vida deles. A fé é a vitamina que nós precisamos, e ela é produzida pela nossa confiança no Senhor. Em último lugar, pedi para minha copilota Ariane, a confiança no Senhor, ela traz também segurança. Filipenses 4:7, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda, proteção.
Isaías 26, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A confiança, meus irmãos, é o oposto do medo e da incerteza, como eu disse aqui agora há pouco. Ela nos mantém seguros. O ser humano, ele gosta de se sentir seguro. O ser humano, ele gosta tanto de se sentir seguro. Você já pensou nisso? Que a gente compra seguro. Você vai lá na Americana, aí você está passando, você já foi lá na Americana, aí você vai passando no caixa, você dá de cara com a Liniele, lá no caixa. Aí você está com o seu celular, né, que você vai comprar, e aí você tem aí pela lei 9 meses a 1 ano de garantia de seguro. E aí a Liniele vai virar para você e vai falar assim: você não quer 2 anos de seguro? Faz 2 anos de seguro, né? Seguro de peça, seguro de tela, seguro de roubo, seguro de não sei o quê. E aí o celular é R$500. Aí você põe o seguro, ele vai para 1.800. Você sai feliz. Ah, porque se alguém roubar, aí vão me dar outro. Claro que é um exagero, né, meus irmãos? É uma brincadeira. Mas a gente gosta de seguro. Tanto que as seguradoras são as empresas que mais crescem hoje em dia. Planos de saúde, plano funerário. Você já vai estar morto, mas você quer a sua família em segurança. A gente gosta de segurança, o ser humano quer se sentir seguro. E essa gente, meus irmãos, estava ali no deserto. Moisés os leva até ali por meio de milagres maravilhosos de Deus. Mas Moisés está demorando demais. E Moisés, ele parece ser o único elo dessa gente com Deus. E esse povo começa a se sentir inseguro, porque Deus está demorando. Porque Moisés, está demorando. Eles começam a se sentir inseguros, desprotegidos. E o problema dessa gente, meus irmãos, é porque, diferente de Moisés, Moisés era o elo deles com Deus. Eles ainda não haviam criado o seu próprio relacionamento com Deus. E olha, isso aqui é pra gente, hein? Porque quantas e quantas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no testemunho, apenas no testemunho que nós ouvimos de outras pessoas que tiveram suas experiências e os seus relacionamentos com Deus. Quantas e quantas pessoas que pulam de uma igreja para outra procurando o quê? Testemunhos para ouvir, porque aquilo as motiva, as enche, e é bom, claro, ouvir testemunho é maravilhoso, tanto que a gente está tendo um momento da fé aqui. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado no testemunho dos outros. O nosso relacionamento com Deus é baseado nas nossas próprias experiências com Deus. E aí nós começamos a testemunhar daquilo que nós temos vivido com Deus. E aí outras pessoas até ouvem o testemunho, mas elas também precisam ter o seu próprio relacionamento com Deus. Essa gente era dependente de Moisés para ter um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento direto, nós e Deus, nós e Deus. Eles olhavam ao redor e só viam areia, sentiam um abandono. Mas se eles tivessem um relacionamento com Deus, como Moisés tinha, eles veriam que Moisés subiu o monte para encontrar a Deus no monte. Mas isso não significa, é difícil de entender, mas isso não significa que Deus não estava com eles. Porque Deus, ele diz na sua palavra: o meu espírito, ele enche toda a terra. Moisés, ele precisa subir aquele monte para ter
a sua experiência com Deus. Mas o Senhor, Ele está ali no acampamento com o povo. O povo não está abandonado. A onipresença de Deus, ela transcende toda a terra. E esse povo não conseguia ver isso. Esse povo não conseguia enxergar isso. E por isso eles não sentiam segurança por estarem ali no deserto. Eu quero concluir dizendo para você que confiar em Deus nunca é em vão. O segredo da paz, né, é o tema da nossa mensagem. Pode pôr no último, Ari, obrigado. O segredo para termos paz, mesmo em meio às adversidades, é a confiança no Senhor. E eu não estou dizendo para você uma vida sem problemas, porque se teve alguém que tinha problemas na sua vida, essa pessoa era Moisés, e eram milhões de problemas, porque eram milhões de pessoas falando na cabeça de Moisés, trazendo-lhes problemas todos os dias. Eu não disse uma vida sem problemas, eu disse que pela fé você terá confiança e alcançará a paz, mesmo em meio aos problemas. Uma paz que excede todo entendimento. E aí dirão para você, como já disseram para mim e para um amigo meu: com esse tanto de problemas que vocês têm, por que vocês estão felizes assim? Uma vez disseram isso para mim e para um amigo meu: é porque é uma paz que excede todo entendimento, uma paz baseada na confiança, a confiança que gera a fé de que tudo entrará no lugar e que as coisas darão certo para nós. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. O segredo para a paz, meus irmãos, a paz ela é uma coisa tão importante. Uma vez eu li um determinado livro de um pastor da Assembleia de Deus, que a humanidade em história registrada, né? Nós só temos o registro da humanidade a partir do momento que a escrita surgiu. Então nós temos só registrado aí uns 4.000 anos de humanidade. Claro que a humanidade tem muito mais do que isso, centenas de vezes mais do que isso, de existência. Mas a gente começou a escrever e registrar a nossa história há uns 4.000 anos. E que nesses 4.000 anos há o registro de cerca de 400 anos de paz. É extremamente pouco. Extremamente pouco. Mas o ser humano, ele carece de paz. Ele precisa de paz. Eu estou falando de paz no mundo inteiro, esses 400 anos. O ser humano, quando ele não tem paz, ele praticamente não vive, ele sobrevive. Cada dia mais a depressão cresce, o suicídio aumenta, porque a paz tem se tornado um produto raro, extremamente raro, extremamente precioso. E quando as pessoas morrem, nós costumamos dizer: descansem em paz. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que, apesar das adversidades e dos problemas, ninguém tem uma vida que é mil maravilhas. No mundo vocês terão aflições, Jesus ele já nos disse. Mas eu quero dizer para você que, apesar dos problemas, é possível ter paz, uma paz que excede todo entendimento. E isso é uma evidência da fé, porque essa paz, ela só é alcançada por confiança, e confiança que mantém a fé. Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado pela sua palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado a Deus, porque nós podemos nessa noite olhar, ó Deus, para tudo que esse povo
viveu no deserto. E nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós não sigamos pelo mesmo caminho dessa gente. Não permita que a gente fique cego diante daquilo tudo que o Senhor fez e tem feito por nós, mas nos mantém firmes, nos mantém de pé, porque essa força ela nunca virá de nós mesmos, mas ela só pode vir do Espírito Santo do Senhor. É difícil ser forte, mas é possível, ó Deus, recebermos uma força sobrenatural, e essa força ela só vem do Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus. Nos prepara, ó Pai, para que possamos ser cheios do Seu Espírito, para termos essa confiança, e a paz Shalom, a paz que excede todo entendimento, ela sempre habitará em nossos corações. Que assim seja sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, sobre a vida de cada um que nos acompanha, ó Pai, por essa rede de internet, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que a paz de Cristo realmente exceda todo o nosso entendimento, que tão somente nós possamos assentir. Por querer entendê-la, a gente não precisa entender. Ela é um dom e um presente do Senhor. Deus abençoe a todos.
aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ele está contigo todos os dias. Amém, meus irmãos. Tenham todos uma semana muito abençoada, né? Uma semana de feriado. Eu não sei quantos trabalharão, quantos folgarão, mas aqueles que puderem, aproveitem bastante com suas famílias. Tenham uma semana abençoada, de muita paz, de muita fé, de muita graça do Senhor. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa semana a todos.